As dúvidas políticas de 2024, eleições municipais ou geopolítica? É, 2024 despontava como o ano da disputa municipal. Ou seja, os blocos lulistas e bolsonaristas em disputa de prefeituras e câmaras municipais pelo Brasil afora. O PL querendo criar 1000 prefeitos, né, os outros partidos mais por volta de 700, o MDB, enfim. O foco seria as eleições municipais, para sedimentar essa radicalização entre o lulismo e o bolsonarismo. Mas eis que o presidente Lula inverte totalmente essa lógica. Vai para a África, faz um discurso extremamente positivo para o Brasil e em seguida, numa entrevista aos jornalistas, ele cria um problema internacional. Ou seja, ele não sabe o que foi o Holocausto e ele não sabe definir, não conhece a definição de genocídio. Criou o maior problema para o Brasil. A minha opinião, a imprensa está comentando isso até hoje, já está cansativa, nós já comentamos isso aqui já há semanas atrás, mas me parece que o resumo que está transparecendo para o mundo é que o presidente Lula, no afã de tentar voltar ao poder, como a maneira como ele fez nos seus primeiros anos de governo, em que ele transitava pelo mundo de uma forma bastante simples, né? Ou seja, sendo recepcionado por todos os líderes políticos, ele tentou, de uma certa forma, afirmar essa posição, mas me parece que ele está perdendo a credibilidade. Ele, como político, homem político, animal político, ele está perdendo a credibilidade, porque o que ele tem falado tem repercutido no mundo todo. Eu acredito que o Brasil não perdeu a credibilidade, mas o Lula está perdendo a credibilidade, porque o Brasil não é o Lula, o Brasil não é o PT. O Brasil tem outras informações que o mundo conhece e reconhece. Então, falar sobre esse aspecto geopolítico, o Brasil é uma potência média, não tem que se meter nesses assuntos, ele precisa do investimento estrangeiro, a posição do Brasil deveria ser uma posição de mediadora, como foi a posição, toda a ideologia do nosso Itamaraty, do Brasil, das relações exteriores, foi exatamente de ser mediador. O Brasil já mediou, através da ONU, a solicitação da ONU, há vários conflitos na América Latina, que hoje não existe mais essa possibilidade, porque há um radicalismo, há uma política dupla, uma política do presidente da República, de um líder político, e existe um Ministério das Relações Exteriores que representa o país. Então, eu acho que o Brasil não perde, porque o Brasil tem uma tradição diplomática reconhecidamente no Brasil. Eu acho que quem perde é o próprio presidente Lula, porque ele está se colocando de uma forma que o mundo não está aceitando. O outro aspecto interessante que ocorreu esta semana foi a posse do ministro Dino, né? Que é um político, em que o Lula afirma que é um político que será ministro do Supremo Tribunal. O primeiro, não é o primeiro, porque Alexandre de Moraes foi secretário da Justiça, secretário da Segurança no estado de São Paulo, em 2 governos, no Geraldo Alckmin e no Temer. Então, a postura do Dino me parece que é uma postura de um magistrado, porque ele é juiz de formação jurídica como juiz, o que não é a grande maioria do Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma postura de magistrado,
é um homem extremamente político, e qual será a conduta dele diante de um colégio que é o Supremo Tribunal Federal? Como que ele vai, de uma certa forma, se comportar agora nesse confronto de ser um homem político e ser um jurista? Vamos ver qual vai ser a atitude dele. Pela sua formação, ele vai ser um jurista, ou seja, ele vai tentar nos bastidores ser um político, ou seja, talvez criar uma outra imagem do Supremo Tribunal Federal, porque ele traz isto do seu aspecto político, mas ele vai ter que ser juiz e ele vai julgar processos que ocorreram justamente no 8 de janeiro. E o outro aspecto político que a gente está aguardando é a segunda-feira, né? Ou seja, quais seriam os resultados do dia 25 do encontro do Bolsonaro na Avenida Paulista. Eu acredito que estou ansioso por isso, porque apesar dele dizer que vai ser um encontro calmo, mas na verdade ele está querendo verificar qual é a sua imagem pós todos esses incidentes que ocorreram. A questão das joias, a questão das urnas, agora a questão do 8 de janeiro, do golpe. Enfim, ele quer medir. O que o panorama político tem mostrado e as estatísticas de intenção e de comportamento da sociedade, que não mudou absolutamente nada entre o período eleitoral e agora. Ou seja, existe uma solidificação, uma calcificação das duas posições, tanto os lulistas como os bolsonaristas. Mas não acredito que Bolsonaro vá ter aquela atitude de arrebatadora que ele teve naquele episódio da Avenida Paulista no 7 de setembro. O problema são as pessoas o discurso que essas pessoas irão fazer nesse dia, que ele não tem controle sobre isso. Com certeza ele vai ter uma postura totalmente calma, uma postura de vitimado, uma postura de perseguido, de uma atitude que ele vai utilizar, com certeza, o episódio do Hamas, enfim, com Israel. Enfim, há uma expectativa muito grande sobre o que será esse 25 de fevereiro. Eu acho que vai ser simplesmente uma solidificação desta polarização, o que é muito ruim para o Brasil, porque o Brasil precisaria ter uma direita e precisaria ter uma esquerda coerente com as necessidades do país.